E aí, pessoal, futuros escreventes do Tribunal de Justiça de São Paulo, sejam muito bem-vindos. Bora conversar sobre um tema que é simplesmente crucial para aprovação? Hoje a gente vai mergulhar nos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Entender isso direitinho pode ser o que coloca um nome na lista de aprovados. Vamos com tudo. E olha, isso não é exagero. A banca Vunesp ama, mas ama mesmo cobrar as pegadinhas, as diferenças sutis entre um crime e outro que a gente vai analisar é naquele detalhe, naquela palavrinha que se ganha questão que faz toda a diferença no final. Para a gente não se perder, olha só o nosso mapa da aprovação. Primeiro, quem é funcionário público para a lei penal. Depois, a gente desmonta o peculato e seus tipos. Em seguida, a briga clássica, concussão contra a corrupção passiva. Aí, a gente vê prevaricação e crimes parecidos. E para fechar, aquele checklist com tudo o que precisa estar na ponta da língua. Fechado? Então, bora lá. Beleza, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. Antes de falar do crime, a gente precisa saber quem pode cometê-lo, certo? Então a pergunta é, para a lei penal, quem é considerado funcionário público? A resposta para isso é a base de todo o resto. Então, o artigo 327 do Código Penal joga o conceito lá no alto, um conceito bem amplo e é aqui que a prova gosta de pegar. Olha a parte-chave, embora transitoriamente ou sem remuneração. O que isso quer dizer na prática? Que um mesário que trabalha só no dia da eleição ou um jurado no tribunal do júri são funcionários públicos para fins penais, mesmo que seja por um dia e sem ganhar um centavo por isso. Guarda essa informação. Agora, atenção máxima, alerta de pegadinha clássica da Vunesp. O código aumenta a pena em 1/3 para quem está em cargo, em comissão ou função de chefia, certo? Certo. Só que a lei não falou nada sobre as autarquias. E o que o STJ diz? Se a lei não falou, não se aplica. Então a pena do diretor de uma autarquia não tem esse aumento. Isso despenga em prova, pessoal. Anota com marca-texto. Ok, agora a gente entra num dos pesos pesados da matéria. O crime de peculato, artigo 312. Parece complicado, tem vários tipos, mas calma. A gente vai fatiar ele direitinho, pedaço por pedaço, focando só no que interessa para marcar o X no lugar certo. Vamos começar com um peculato mais clássico. Os verbos aqui são apropriar-se ou desviar. O ponto central é que o funcionário já tem a posse do bem, legalmente, por causa do cargo. O crime acontece quando ele decide que o bem é dele, isso é apropriar-se, ou quando ele dá um fim diferente para o bem, isso é desviar. E um detalhe, o bem não precisa ser público. Agora o primo dele, o peculato furto. Aqui a história é outra. O verbo muda para subtrair. A diferença crucial, o funcionário não tem a posse do bem. Ele comete um furto, mas se aproveita de uma facilidade que o cargo dá. Por exemplo, ele tem a chave de outra sala e o usa para pegar um notebook. Ele não tinha posse, ele usou a facilidade do cargo para subtrair. Pegou a diferença? E para fechar, a família do peculato tem a versão culposa. Culposo quer dizer sem intenção. O funcionário aqui é o famoso desligado. Ele não quer o crime, mas por negligência, por descuido, ele facilita o crime de outra pessoa. É o clássico exemplo do servidor que esquece a porta aberta e alguém vai lá e leva um computador. Agora, pessoal, atenção, porque isso aqui é o que a Vunesp mais ama cobrar sobre o peculato. A consequência de reparar o dano. Se o peculato foi doloso, com intenção, e a pessoa repara o dano antes da sentença final, a pena diminui. Beleza. Mas, se o peculato foi culposo, por descuido, e a reparação acontece antes da sentença se tornar irrecorrível, acontece uma mágica. Extingue a punibilidade. Acaba o processo. Essa diferença é ouro puro para a prova. Bora testar? Situação de prova, na veia. Funcionário A, por imprudência, deixa a porta da sala aberta. Funcionário B entra e leva uns computadores. A pergunta é sobre o funcionário A, o esquecido. Qual o crime dele? Pensa aí, a conduta dele foi intencional? Não. Foi um vacilo, um descuido que abriu caminho para o crime do outro. Logo, a resposta só pode ser peculato culposo. Saindo do peculato, vamos para outra briga de gigantes que derruba muita gente boa. Concussão versus corrupção passiva. A confusão aqui é clássica, mas vou dar uma dica que vai resolver isso de uma vez por todas. O segredo está todo no verbo. Concussão, artigo 316. Anota aí a palavra mágica, exigir. É isso. O funcionário não pede com jeitinho, ele impõe. Ele usa a autoridade para intimidar. Ou você me dá tanto, ou eu te autuo. Percebe a força? E olha que interessante, o crime acontece no momento da exigência. Não precisa nem receber a grana. Só de exigir, já era, o crime está consumado.
Do outro lado, a corrupção passiva. Aqui, os verbos são mais leves: solicitar, receber ou aceitar promessa. Solicitar é um pedido. Receber é quando o particular oferece e o servidor aceita. E aceitar promessa é o famoso depois a gente acerta. Viu como não tem aquela imposição, aquela ameaça da concussão? Então, para resumir essa briga, o que define o jogo é o verbo. A questão falou em exigir com oposição, com medo, é concussão, sem dúvida. A questão falou em solicitar, em um pedido, em uma troca de favores, aí é corrupção passiva. Gravou isso? Exigir é concussão, solicitar é corrupção passiva. Não tem mais como errar. Mais uma provinha rápida. Pensa comigo. Um fiscal de tributos exige de um comerciante um imposto que ele sabe que não é devido. Opa, o verbo é exigir, então é concussão, certo? Cuidado, a VUNESP adora colocar um detalhe que muda tudo. A resposta certa é excesso de exação. Pensa assim, é um tipo especial de concussão. Toda vez que a exigência for de um tributo ou de uma contribuição social, o crime ganha um nome e sobrenome. Excesso de exação. É a concussão do fiscal, digamos assim. Beleza, agora a gente muda um pouco o foco. Vamos falar de crimes em que o problema não é o que o servidor faz, mas sim o que ele deixa de fazer. É o crime da omissão, da violação do dever de agir. E aqui temos outra duplinha que adora confundir: prevaricação e condescendência criminosa. Nos dois, o funcionário deixa de fazer o que a lei manda. A diferença, o pulo do gato para a prova, é o motivo. Se foi para satisfazer um interesse pessoal, um sentimento próprio, tipo raiva ou amizade, é prevaricação. Agora, se foi por pena de um subordinado, aí o nome do crime é condescendência criminosa. Para fechar esse bloco, a advocacia administrativa. O verbo é patrocinar, que significa defender o interesse de alguém lá dentro da repartição usando a influência do cargo. E a maior pegadinha é o nome. Não precisa ser advogado para cometer esse crime, tá? Qualquer funcionário que advoga uma causa particular lá dentro pode ser enquadrado. Bom, estamos chegando na reta final. Agora é a hora da verdade, de amarrar tudo. Vamos passar por um checklist final com aquilo que tem que estar grudado na mente para o dia da prova do TJSP. É a hora de revisar o essencial. Vamos lá. Modo revisão turbo. Ponto 1. Funcionário público tem conceito amplo. Ponto 2. Peculato culposo com reparação do dano antes da sentença final extingue a punibilidade. Ponto 3. Concussão, o verbo é exigir. Ponto 4. Corrupção passiva, verbos solicitar, receber, aceitar. Ponto 5. Prevaricação, o motivo é pessoal. Ponto 6. Condescendência criminosa, o motivo é indulgência. E por último, não esquece, se um particular comete o crime junto, sabendo que o outro é servidor, responde pelo mesmo crime funcional. Olha, a gente sabe que são muitos detalhes, mas não tem mistério. O segredo para dominar esse assunto é um só: consistência. É revisar, é fazer questão, é transformar esses conceitos em algo natural. É a consistência que vence a complexidade de qualquer edital. A cada revisão, a vaga no TJSP fica um passo mais perto. Mantenham foco, continuem firmes na preparação. Bons estudos e até a próxima!